Mais um dia de expectativa para a chegada do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal ao Brasil. Anderson Torres, acusado de omissão nos ataques às sedes dos três poderes, teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes. Ele estava, ou ainda está, nos Estados Unidos. A gente tem mais informações ao vivo, chegando com o Rafael Procópio, que hoje, conseguiu observar, está onde ontem estava a Natália Pazzi. Está ali na portinha do desembarque do terminal de Brasília, do aeroporto JK. E aí, Rafael, a gente já sabe, já tem alguma informação de se Anderson Torres embarcou ou não para o Brasil? Bom dia. Oi, meninas, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, seguimos aqui nessa expectativa, né? Nossa reportagem está aqui dividida no aeroporto de Brasília. Eu estou aqui, como vocês estão nos acompanhando, quem está nos acompanhando pela transmissão da Band News FM, estou aqui em frente ao desembarque internacional do aeroporto de Brasília. Parte da nossa equipe está ali atrás, acompanhando de perto na saída do posto da Polícia Federal aqui do aeroporto de Brasília, porque existe essa expectativa da chegada do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro também dessa mesma pasta, desse mesmo cargo do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Ele, como vocês bem disseram, que teve a prisão decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por omissão, por inação, por tudo que a gente infelizmente teve que ver aqui no domingo em Brasília, todo aquele quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, nos símbolos dos poderes brasileiros. Seguimos aqui na expectativa. Tem um voo que chegou há cerca de 10 minutos, ainda todos aqueles trâmites de desembarque ainda estão acontecendo nesse voo que vem diretamente de Orlando. Especificamente, ele pousou ali entre 6h48, 6h50, e a gente está na expectativa, tanto aqui quanto lá na ponta da PF, para saber se o ministro vai sair, se vai sair aqui pelo hall do aeroporto. A gente está nessa expectativa. Também estamos em contato com os aeroportos de São Paulo para saber se ele primeiro foi a São Paulo e depois virá a Brasília, se ele sairá pela saída doméstica. E a gente está aqui nessa expectativa, conversando com a concessionária do aeroporto, conversando com a Polícia Federal. Ainda não temos essa confirmação de que Anderson Torres, de fato, está chegando nesse voo, se ele de fato saiu dos Estados Unidos. Ele que disse que, logo depois que ficou sabendo dessa sentença do ministro Alexandre de Moraes, disse que encerraria suas férias e iria se apresentar à Polícia Federal. Estamos aqui no aguardo, estamos aqui na expectativa, monitorando o aeroporto nesse ponto e também ali na PF. Olha ali atrás de você. Ali, vira. Imagina, ele tá fazendo estrada ao vivo, não consegue olhar. Sacanagem. Tamo de Muito dó de olho. repórter. Eu tô com retorno aqui, hein? Vocês não me enganam, olho nas costas. É isso aí, Rafael. Obrigada pelas informações. Estaremos de olho. Ontem disse isso aqui pra Natália e pra você também. Microfone sempre aberto aqui pra você. Tendo novidade, é só chamar que você tá no ar já, tá? Bom trabalho pra você. Pode deixar, meninas. Qualquer coisa, estou aqui. Valeu. Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal mantém o afastamento do governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ganha uma bala de... Festim? Não. De morango. De morango, de iogurte, aquela que tem cheiro de chulé. Quem acertar quem foram os dois ministros contrários, né? Apenas André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Jair Bolsonaro, divergiram da decisão. Fala, Adriano Oliveira. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Ibanez Rocha deve continuar afastado do cargo de governador do Distrito Federal. O prazo, inicialmente de 3 meses, pode ser estendido a depender das investigações. O pedido feito ainda no domingo por Alexandre de Moraes se dá por conta de Ibanez ser um dos investigados sobre os atos de vandalismo registrados no último 8 de janeiro. A determinação do domingo também pede, entre outras coisas, que o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, também seja investigado, assim como a desmobilização dos acampamentos ilegais em frente aos quartéis em todo o Brasil. Em Brasília, o esquema de segurança continua reforçado para evitar novos atos de vandalismo, como aqueles que estavam previstos para ontem, mas que não se concretizaram. A esplanada dos ministérios voltou a ser fechada e todo o efetivo policial do Distrito Federal e agentes da Força Nacional estão de prontidão. Homens do Exército subordinados ao Comando Militar do Planalto montaram um acampamento, esse sim pode, e cercaram a sede da Presidência da República. Segundo o interventor da Segurança Federal ou da Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, o setor de inteligência monitora as trocas de mensagens via redes sociais. Não há hipótese de acontecer nada semelhante se repetir os fatos lamentáveis do dia 8. Temos o total apoio do efetivo.
Segurança Pública do DF, Anderson Torres, sobre o qual a gente estava falando agora com o Rafael Procópio. O Anderson Torres viajou aos Estados Unidos um dia antes de entrar em férias. Tipo você sair amanhã. Tipo, amanhã você já embarcar. Exatamente. Uhum. Não pode? Não deve. O período de férias oficial dele, no Diário Oficial, e aí os senhores podem verificar no Diário Oficial, é a partir do dia 9. É muito estranho que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal assuma a sua função no dia 2, exonere e troque todo o comando, quase todo o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e viaje. E alguns dias depois aconteça o que aconteceu aqui em Brasília. Isso é coincidência? Imagina, gente, não tem nada a ver. Vocês ficam colocando coisa na cabeça. Ah, tá louco, viu? Ibanez Rocha, ter algum tipo de responsabilidade nisso aí também? Bom, a pedido da Advocacia Geral da União, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o bloqueio de vias e a ocupação de prédios públicos em todo o país. A decisão permite a apreensão de veículos e a prisão em flagrante de quem não respeitar as ordens. Alexandre de Moraes ainda determinou que o aplicativo Telegram faça o bloqueio de perfis ligados à convocação dos atos. A multa, em caso de descumprimento, é de R$20 mil para pessoas físicas e R$100 mil para empresas por hora. O mais recente balanço do governo do Distrito Federal aponta que 1.398 pessoas estão presas por envolvimento nos atos de vandalismo em Brasília. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, 904 homens foram levados para o Centro de Detenção Provisória 2, na Papuda, e 494 mulheres para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Todos devem responder por crimes como tentativa de golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos de prisão. As investigações revelam até aqui que as ações foram financiadas por grupos que atuam em pelo menos 10 estados. E empresários teriam bancado passagens, alimentação e estrutura do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. Sabe o que aconteceu ontem aos montes, né? Vacinação contra a Covid-19 desses presos, porque havia muitos deles que não tinham se vacinado. E aí, para você ir para o sistema prisional, precisa estar vacinado. Então, ontem teve uma vacinação grande, viu? Bom. Em massa ali, dessas pessoas que foram encaminhadas aos presídios. Em encontro com parlamentares no Palácio do Planalto, o presidente Lula classificou como aloprados os autores dos ataques a sedes dos três poderes. Eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça, a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e do fundo partidário. Em mais um gesto de união das autoridades, o presidente recebeu de senadores o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal aprovado no Congresso, simbolicamente. Todos seguiram a pé até a sede da presidência e lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, se juntou ao grupo. Lula afirmou que gostaria de ter resolvido tudo no diálogo e que a intervenção no Distrito Federal foi a última opção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. E voltou a defender a punição dos envolvidos na depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Qualquer gesto que contraria a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez questão de deixar claro que os poderes estão unidos. Vai, planeta! A presença da Câmara hoje, ela vem, presidente Lula, para findar o ciclo dessa semana na trilogia dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, cumprindo o rito legal, processual, dentro da lei, não é? O executivo fazendo imediatamente o que era necessário para aquele momento de muita angústia
e de uma reflexão futura, mas sem nunca sair das nossas memórias do risco que o Brasil correu e superou. Lula tem se movimentado para acalmar setores do PT e do Congresso que dizem que o ministro da Defesa tem responsabilidade sobre os atos de vandalismo. Esses grupos alegam que o José Múcio Monteiro não teria negociado a remoção rápida dos acampamentos em frente aos QGs do Exército pelo país. A interlocutores, Lula disse, no entanto, que o ministro é o homem certo no local certo e na hora certa e que não há a menor hipótese de ele deixar o cargo. No Congresso, 4 ex-ministros da Defesa tiveram uma reunião com o líder do governo no Senado e manifestaram apoio a José Múcio. Eles disseram a Jacques Wagner que a prioridade é a pacificação e a despolitização das Forças Armadas, e o ministro está fazendo isso. E só lembrando naquela entrevista, em uma das muitas entrevistas, mas na mais recente, do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, ele foi questionado sobre isso, né, sobre a postura de José Múcio, do ministro da Defesa. Ele disse que eles nem sempre concordam com as ações que devem ser adotadas, mas o Flávio Dino fez sim uma defesa de José Múcio e disse: eu não tenho dúvida das intenções, das boas intenções dele enquanto um homem público nessa posição em que ele está. Então, embora haja, né, essas pessoas que estão tentando balançar ali a estrutura de José Múcio no cargo, ele tem sim muita gente saindo em defesa dele. Uma pesquisa feita pelo Datafolha aponta que 93% dos brasileiros condenam os ataques de radicais bolsonaristas às sedes dos 3 poderes. Outros 3% disseram que são favoráveis, 2% indiferentes e 1% não souberam responder. Para 46% dos entrevistados, os envolvidos nos atos de vandalismo devem ser presos. 15% acham que a maioria deveria ir para a prisão e outros 15% acreditam que apenas alguns deveriam ser detidos. Para 9%, ninguém deveria ser levado para a cadeia. Aí tem uma outra pesquisa, essa aqui feita pela Atlas, apontando que 18% da população concordam com a invasão ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo. Outros 5,8% não souberam opinar e 75,8% discordam desses ataques. Para o colunista da Band News FM, Renato Meirelles, diretor do Instituto Locomotiva, os números falam principalmente sobre quem são os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um número bastante forte, mas que deixa claro qual é o núcleo do eleitorado bolsonarista, né? Aquele eleitor que se o Bolsonaro matar alguém no meio da rua, continuará votando em Jair Bolsonaro. Então, esses 18,4% que concordam com o que aconteceu, na prática, são quase 30 milhões de eleitores no Brasil, o que é gente para burro, né? É muita gente. Bem, essa pesquisa ouviu 2.200 pessoas entre os dias 8 e 9 de janeiro. Tem 2 pontos de margem de erro, para mais ou para menos. Em Brasília, um advogado de Lula foi ameaçado e hostilizado em um banheiro no aeroporto Juscelino Kubitschek. O agressor, que ainda não foi identificado, gravou um vídeo xingando Cristiano Zanin enquanto ele escova os dentes. Vagabundo. Hein? Vagabundo. Olha aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter uma mão na orelha de um cara desse. Olha. Aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Safado. E a frieza dele? Para ouvir tudo isso, quieto. É porque né? Admirável, a falta né? de educação você tem que responder com educação ou a ignorância no sentido de ignorar, né? Isso. É isso, né? Mas é difícil, né, é difícil gente? demais, é impressionante claro. você receber ataques como esse. É demais. É de uma falta de educação, é de um... Olha, é de uma covardia pelo seguinte, em dado momento ele faz a ameaça. Tem vontade de meter a mão e não pratica, né? Além de tudo, é um covarde. Além de sem nenhuma educação, um covarde.
pessoa se Uma sente no direito característica de dessas fazer pessoas, isso? né? É uma característica, quer dizer, daí ele ameaça, põe nas redes sociais, achando que ele é o tal, né? É uma característica muito... Caramba, gente, o que aconteceu? Aí depois deleta, porque ele vai ver que vai ter consequências, ele vai deletar. Porque E vai ter vai ter consequências, né? consequências, Vai ter. né? E aí Tem ele vai de ter. deletar, vai dizer que tomava remédios psiquiátricos. Tem aí essa, vai, sim, tem né? essa É, desculpa claro, também. né? É isso, a covardia é uma característica dessas pessoas, né? Caramba, E aí, independe gente. da linha ideológica, tá? A gente tá falando pra Isso, qualquer pessoa. exatamente. Você tá escovando os dentes dentro de um local ali que é compartilhado. E atacando uma pessoa que fez o trabalho dela. Ele é um advogado. Ah, é. É um advogado que Você pode defendeu não uma concordar, pessoa. exatamente. Isso. Defendeu várias pessoas, É. né? E aí ele tá atacando por um fato específico e uma defesa específica. E é importante isso que você Independentemente falou. da linha, né? Independentemente da linha, gente. Se você tem uma visão mais alinhada ao petismo ou à esquerda, ou seja lá o que for, vai encontrar o quê? Alguém integrante do governo Bolsonaro e fazer isso? É pau do mesmo jeito. Não pode. É indevido. É uma agressão. O que é isso? Perdendo a cabeça. Que negócio é esse? Que desrespeito. Enfim, a Ordem dos Advogados do Brasil acabou se manifestando, né, Cá? Pois é, classificou as agressões como inaceitáveis. Eu estava lendo aqui as mensagens dos ouvintes, aí estava falando, ó, falta de educação é arrotar na mesa, é soltar um pum em um coletivo, tá dizendo o nosso ouvinte. Também então a é. Ordem dos Advogados do Brasil não classificou como falta de educação, e sim como agressão. É uma agressão. Inaceitável, Exato. que é realmente, né? O que acontece. E aí já chegou a seguinte mensagem: vocês deveriam falar o quanto roubar um povo sofrido como o povo brasileiro é vergonhoso, falta de educação e humanidade isso representa. Olha, eu não sei nem por onde começar a argumentar quando a gente ouve uma resposta como essa. A gente está trazendo uma notícia de que um advogado foi agredido em um local público de Brasília. E aí vem uma argumentação que, né, não tem muito cabimento nesse caso. E outra, esse tipo de argumentação vai ajudar em quê? A realidade do Brasil nesse momento, enfim. Porque não é real, né? Pois é. Porque não é isso que ele quer dizer, né? O que ele Então, está dizendo não é assim, isso. A argumentação não é essa. A gente né? a gente acaba criando... A gente não consegue estabelecer diálogo porque são coisas diferentes, né? A gente está falando de um fato específico de agressão, de um comportamento, e as pessoas, né? Algumas pessoas, é claro, isso é importante deixar claro aqui, algumas pessoas resolvem interpretar da forma como elas querem. Como a Ellen estava dizendo ontem, quando a realidade não me agrada, eu crio uma outra realidade. É o que algumas pessoas têm feito. Então é isso. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil também pediu agilidade para investigar o crime, identificar o agressor, como a Sheila estava falando fora do ar. Olha, podia ser qualquer outra pessoa, mas o Cristiano Zanin é um advogado, e é um advogado dos grandes, quer dizer, meu querido, você que gravou esse vídeo... Tá enrascado. Olha, essa coisa de não ser identificado, isso é por muito pouco tempo, viu? Você vai ter que responder na justiça por essa agressão. Porque podia ser um lulista com o Frederico Wassef. Poderia. Isso, né? exato. Poderia. Mesma Poderia, coisa. Né? É, mesma coisa. É falta de educação. Então, é isso. Não dá. Não dá. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ainda calcula os danos causados pelos radicais bolsonaristas que invadiram as sedes dos três poderes. O Reni Ravanelli traz informações pra gente. A filha do pintor de Cavalcante, Elizabeth de Cavalcante Veiga, diz que ficou estarrecida com o vandalismo em obras de arte e prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em entrevista à Band News FM, ela falou que as ações criminosas insultam a população. Entre os itens danificados pelos golpistas está o quadro As Mulatas de Cavalcante, a principal peça que ficava no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Elizabeth contou a tristeza de ver a obra vandalizada, explicando que o pai era reconhecido por todos os brasileiros. Você é brasileiro, todos sabem como é de Cavalcante. Eu fico assim, somente esperançosa do que o painel seja devidamente restaurado por excelentes profissionais que existem no Brasil hoje em dia. As ministras da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas tomam posse em Brasília. Fala, João Pedro Melo.
Depois das cerimônias adiadas, as ministras Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Sônia Guajajara, dos Povos Originários, tomaram posse no Palácio do Planalto. Ainda diante da situação, o evento teve público restrito, mas contou com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já que a criação de ambos os ministérios foi uma promessa de campanha do petista. Durante o discurso, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, afirmou que é preciso garantir mudanças, já que os indígenas passaram por séculos de violências e violações. São séculos de violências e violações e não é mais tolerável aceitar políticas públicas inadequadas aos corpos, às cosmologias e às compreensões indígenas sobre o uso da terra. Aniele Franco, que assumiu a igualdade racial e afirmou que raça e etnia são determinantes para a desigualdade no Brasil. Estamos falando de diferenças raciais hierárquicas que instituem condições materiais desiguais de vida e de morte de brasileiros e brasileiras. Não podemos mais ignorar ou subestimar o fato de que a raça e a etnia são determinantes para a desigualdade de oportunidades no Brasil em todos os âmbitos da vida. Pessoas negras estão subrepresentadas nos espaços de poder e, em contrapartidas, somos as que mais estamos nos espaços de estigmação e vulnerabilidade. Um discurso bem forte, belíssimo e um vestido belíssimo. Né? A gente estava comentando fora do ar, que figurino. Durante a cerimônia, o presidente Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Com isso, a pena aumenta de 1 a 3 anos de prisão, aliás, para 2 a 5 anos de cadeia. No Ministério do Planejamento, Simone Tebet anunciou o secretariado com 2 mulheres. Fala Márcio Rocha. A partir de agora, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai contar com ao menos 5 novos nomes que vão fazer parte da equipe que vai trabalhar com ela no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São eles Gustavo Guimarães como secretário executivo e chamado de braço direito da ministra, Paulo Bijos na Secretaria de Orçamento Federal e Leani Lemos na Secretaria de Planejamento. Além deles, também foram nomeados Renata Amaral na Secretaria de Assuntos Internacionais e Sérgio Firpo na nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Simone já tinha afirmado que quer montar uma equipe com equidade racial e de gênero e que vem conversando com outros ministérios para chegar a essas escolhas. Nós estamos conversando com 8 mulheres e homens que possam estar se somando conosco. Então nós estamos conversando muito também com as outras pastas. Começa a valer no mês que vem o aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o teto do funcionalismo público. Pois é, o teto sobe um tiquinho mais, é duplex. Reajuste sancionado ontem pelo presidente Lula chega a 18% e será escalonado. Claro, provoca efeito cascata. Né, a gente sabe. A partir do mês que vem, então, os integrantes do Supremo passam a receber R$ 41.600, chegando a R$ 46.000 em 2025. É esse o escalonamento. Atualmente, eles ganham R$ 39.200. Só no judiciário, o impacto é estimado em R$ 225 milhões em 2023. Só para lembrar, isso aqui foi aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional. O Congresso já havia promulgado o projeto aumentando os salários de deputados, de senadores, de ministros, do presidente e do vice-presidente. Outros destaques do dia: condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Suzane von Richthofen deixa a cadeia e vai para o regime aberto. Fala aí, Thiago Muniz. Condenada por envolvimento na morte dos pais em 2002, Suzane von Richthofen vai cumprir o restante da pena em regime aberto. Ela deixou o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo, ontem à tarde, após decisão judicial confirmar a progressão de pena. A partir de agora, ela pode trabalhar durante o dia e à noite se recolher a uma casa de hospedagem prisional designada pela Justiça. A advogada criminalista Maria Jamile José ressalta, no entanto, que a progressão de pena não significa anulação das condenações. Então, na verdade, é uma continuidade do cumprimento da pena. Ela vai terminar de cumprir essa pena e aí sim atingir, né, depois de cumprir a pena, aí a pena está concluída. Mas não significa que a penalidade foi anulada, a condenação foi anulada, nada disso. Ela continua cumprindo a pena, agora em regime aberto.
Ao lado do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Christian, Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais. O crime aconteceu em outubro de 2002. A gente vai falar mais sobre esse assunto, né, ao longo do dia, porque houve progressão de pena. A gente estava aqui conversando fora do ar sobre esse assunto, não é? Porque, do ponto de vista legal, essa soltura já era esperada. Inclusive, o próprio promotor do caso falou nenhuma surpresa diante disso, né? Agora, vem cá, no Brasil, dizer que 30 anos é a pena máxima para alguém é mentira, né? Ninguém fica. Você tem progressão de regime, você vai baixando a pena. Ela teve bom comportamento, trabalhou e tal, foi baixando, 20 anos está aí solta. É a nossa lei. Foi suficiente para recuperá-la? De acordo com o sistema judicial, sim. Né? Ela está recuperada e pode voltar à sociedade. Alguém que planejou e participou da morte dos próprios pais e acabou com a vida do irmão. Esse é o resumo do que fez a Suzane von Richthofen. Eu acho pouco. 20 anos. Acho pouco. Mas a nossa lei diz isso hoje, né? Os 30 anos de pena máxima, e aí você vai progredindo de acordo com o comportamento, recurso, progressão de pena, já estava em regime semiaberto, agora migrou para o aberto, e é isso aí. Mas a gente vai discutir com quem entende de fato do assunto, juristas, ainda ao longo do dia. Você sabe, Sheila e Carly, ouvintes, é que eu uma vez estava num Roda Viva com o Gabeira. E que, assim como eu, é uma pessoa muito afinada aos direitos humanos, né? E ele trouxe um ponto de vista bastante interessante, que é o seguinte: existe uma dificuldade muito grande no Brasil de compreender os direitos humanos, até porque somos uma sociedade muito talhada dentro do autoritarismo e da violência. É uma grande fábula essa coisa de brasileiro cordial. Nós somos um povo bastante violento e bastante autoritário. Gostamos disso. Mas acho que acredito que um dos motivos para isso é porque a nossa justiça, ela realmente permite muito um não cumprimento dela, né? Então é isso, você condena uma pessoa a 30 anos e essa pessoa daqui a pouco nunca vai cumprir esses 30 anos, né? Claro, há exceções. A gente sabe que preto e pobre provavelmente cumpre. Preto e pobre provavelmente cumpre esses 30 anos. Não sai da cadeia, entra e não sai. Porque não tem advogado, porque vai ser esquecido, por crimes muito menores, passa a vida lá, não sai do sistema, é triste. Né? Não é o caso dela e tal. Mas ela ficou 20 anos, e 20 anos num presídio do Brasil, aliás, não precisa 5 num presídio do Brasil, não é recomendável para ninguém, né? Mas eu acredito nisso. As pessoas não acreditam na justiça brasileira porque é isso. Quer dizer, como assim? Ela foi condenada a 30 anos, aí não ficou nem 20 em regime fechado, porque ela já estava no semiaberto, né? Ela já podia ter saída temporária? Como assim saída temporária? Lembro que uma vez visitando presídios na Inglaterra, a gente contou sobre as visitas íntimas e, assim, era uma coisa maluca. Como? Visita íntima? Era um conceito que não entrava na cabeça. Né? Como que existe visita íntima? Então, são questões muito difíceis de serem compreendidas. De fato, quer dizer, se a pessoa é condenada a 30 anos, por que ela não cumpre os 30 anos? Né? Ainda mais uma pessoa como a Suzane von Richthofen, que comprovadamente teve ali laudos psiquiátricos que mostraram que ela tem dificuldade de conviver em sociedade. Né? A gente teve outros casos como o dela que teve que se fazer um malabarismo judiciário ali de pessoas que não tinham como conviver em sociedade. Porque a ideia do presídio é fazer uma ressocialização para quem pode ser ressocializado. Algumas pessoas não podem e vão ter que ficar presas. Né? Então, obviamente, você defende os direitos humanos, todo mundo está ali privado de liberdade, mas tem que ter condições dignas de ser mantido dentro de um presídio para que você possa ser ressocializado e voltar à sociedade melhor. E aí poder voltar a viver sua vida. Algumas pessoas não terão essas condições. Por motivos psiquiátricos, por motivos de saúde, não poderão voltar. Não sei se é o caso dela, a gente vai discutir aqui ao longo do dia, né? Será que ela teria condições de voltar a viver em sociedade? Ela é uma pessoa apta mentalmente a voltar a viver em sociedade, né? Não concordo que bandido bom é bandido morto. Eu defendo que as pessoas precisam ser ressocializadas, precisam voltar a viver em sociedade. É o caso da grande maioria das pessoas que estão presas hoje no Brasil.
mas não sei se é o caso dela, né? E se a pessoa é condenada, ela precisa realmente cumprir. Existem as progressões que são necessárias para a maior parte das pessoas, mas o fato do nosso sistema permitir muito facilmente algumas progressões que não são adequadas leva a essa descrença no judiciário. E isso é muito ruim. É muito ruim para a sociedade, porque isso leva a essa descrença no Estado brasileiro, que nos leva à anarquia, né? Nos leva à anomia que a gente falava na segunda-feira, que as pessoas não estão mais cumprindo. Por exemplo, no sábado a gente falava aqui, as companhias aéreas pediram uma reunião com o Estado brasileiro, porque elas estão desesperadas que as pessoas não cumprem mais ordens nos voos. As pessoas não atendem mais ordens nos voos. A gente chegou a esse ponto. As companhias aéreas estão desesperadas porque os passageiros não cumprem ordem nos voos. Nós estamos num estado de anomia, as pessoas não cumprem ordens, porque as pessoas não acreditam mais no Estado. E tem a ver com isso. Então, para que você respeite os direitos humanos, que é fundamental para sermos civilizados, que é o que queremos, nós precisamos também ter uma justiça que se faça cumprir, né? E que se devolva às pessoas quando elas têm condições de ser devolvidas à sociedade. Aliado de Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos e na campanha ao Palácio do Planalto, o empresário Luciano Hang divulga um vídeo e diz que torcerá pelo atual governo. Segundo ele, todos estão no mesmo avião aí. Na publicação, o proprietário das lojas Havan falou ainda sobre o desejo de paz e harmonia para o Brasil e repudiou os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado, senão ter trabalhado em prol de um candidato. Agora, temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, até eu estou dentro do mesmo avião, né? Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa. E eu estarei juntos. Vamos acabar com o discurso de ódio, pessoal, mas paz, amor e felicidade. Está aqui a minha nota do dia 1º de novembro. Obrigado. O ministro da Previdência diz que vai trabalhar para reduzir a fila de beneficiários do INSS. Fala, Léo Souza. Um dos desafios atuais do Ministério da Previdência é resolver a longa espera de quem tem direito a benefícios. A fila passa atualmente de 5,5 milhões de pessoas em todo o país. O tempo máximo para análise de pedidos, que deveria ser de até 3 meses, pode chegar a quase 1 ano e meio. Além da defasagem no quadro de funcionários, a automatização das análises também é uma das causas do problema. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, explica que quase metade dessa fila é composta por beneficiários que enfrentam dificuldade para passar por perícia. Ele explica quais medidas já são estudadas para mudar esse cenário. Nós estamos trabalhando para melhorar a automação. Fiz contato com o Ministério da Saúde para nos ajudar, principalmente na questão da perícia médica. Temos hoje já uma fotografia dos principais problemas que temos hoje. 40% desse não atendimento é do BPC, dos beneficiários da prestação continuada, por causa da falta do atendimento da perícia. Estou estabelecendo convênios com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, para que nossos postos avançados sirvam também como postos de pagamento para facilitar a vida da cidadania. Ontem foi publicado no Diário Oficial da União o reajuste de 5,93% dos benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Gente, essa história aqui, hein? O diretor de recursos humanos da Americanas, José Guerra, assume o comando da companhia após a renúncia do CEO e também do diretor de relações com investidores. Os dois, que haviam assumido os postos havia 10 dias, o Sérgio Rial e o André Covre, deixaram os cargos ontem após a descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais. Em um comunicado divulgado ao mercado, a Americanas afirmou que ainda não é possível determinar os impactos das inconsistências contábeis nos resultados e no patrimônio da empresa. Inconsistências contábeis igual rombo de 20 bilhões de reais. Teve uma auditoria que foi feita pela PricewaterhouseCoopers em 2021 e que não teria identificado qualquer problema nas contas da companhia. A consultoria ainda não se manifestou, de acordo com o jornal Valor. Diante desse rombo, o Conselho de Administração da Americanas criou um comitê independente que vai apurar as inconsistências e terá, tudo isso entre aspas, tá?
e, abre aspas, terá os poderes necessários para a condução dos trabalhos, fecha aspas. Até 2021, a empresa era controlada pela 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sucupira e Marcel Teles, que à época decidiu reduzir a participação na empresa e simplificar a estrutura societária. Agora, segundo o comunicado, o trio, dono da gigante de bebidas a Bembev e da rede de lanchonetes Burger King, dará suporte à empresa. O atual valor de mercado da Americanas, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, é de 11 bilhões de reais. 11 bilhões é o valor de mercado, rombo 20 bi. E os resultados de 2022 só devem ser divulgados em março. É um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E a gente ficou chocada, né, com a divulgação dessa informação da morte do britânico Jeff Beck. Ainda não há informações sobre o funeral de Jeff Beck, pioneiro na experimentação de efeitos que influenciaram vários subgêneros do rock, como o heavy metal. Ele morreu aos 78 anos, depois de contrair uma meningite bacteriana. Jeff Beck foi alçado à fama em 1960, quando entrou para o grupo The Yardbirds, no lugar de Eric Clapton, o guitarrista. Passou por outros estilos musicais, entrou para o Hall da Fama do Rock em 1992 com a... Cadê? Com a banda. Com a banda, isso. Yardbirds. E em 2009, com a carreira solo também. É internacionalmente, globalmente conhecido, Jeff Beck, um dos mais talentosos guitarristas de todos os tempos. Foi colocado ali na lista da revista Rolling Stone como um dos maiores, se não me engano, 8º lugar de todos os guitarristas de toda a história do rock. Então, Jeff Beck, uma notícia muito triste, né, que chegou pra gente nessa madrugada aí. Infelizmente, meningite bacteriana.